E aí, galera de processamento digital de sinais, então voltando, né, com a sequência do conteúdo da disciplina, agora eu vou resolver um exemplo para vocês, né, de um filtro digital IR com protótipo de função de transferência analógica construído direto no plano S, tá? Então, na sequência da aula passada. Então, nós vamos fazer um filtro passa baixa com resposta Butterworth, tá? A questão aqui é o seguinte: o sinal que eu quero filtrar, ele é um X de NTS, que é igual a 220 cosseno de 2 vezes π vezes 60 vezes N vezes TS. Mais 50 cosseno de 2π 180 vezes N TS. Mais 30 cosseno de 2π 300 N TS, tá? Sendo que o TS é o período de amostragem, tá? Desse sinal discreto, período de amostragem, né? Período de amostragem. E a frequência de amostragem desse sinal, que é o inverso do período, né? É 2000 Hz, tá? Então, eu quero fazer um filtro passa baixa que preserva a frequência 1 aqui, tá? Então, essa frequência 1 aqui, a minha fundamental, ela é de 60 Hz, tá? E eu quero que atenua, né, esses componentes do sinal, cuja frequência, esses componentes aqui, né? Frequência 2 aqui é aos 180 Hz. E esse componente aqui, a amplitude aqui é 30. Esse componente cuja frequência 3 aqui é 300 Hz, tá? Então eu quero manter esse cara e atenuar bastante esses outros dois componentes desse sinal X de NTS, sinal discreto, né, de entrada do nosso filtro. Nesse aspecto, eu vou fazer então a frequência de corte ser 80 Hz, tá? De modo a englobar os 60 Hz, né? E ficar distante, né, da frequência 2 aqui, ó, né? E a partir dela, né, os 180 Hz para cima. Ok? Então, meu ômega C vai ser 2π 80 radiano por segundo. Aí aqui a questão é o seguinte: eu tenho lá, vou pôr aqui a resposta de magnitude, tá? Pôr a resposta de magnitude, então vai ser algo assim, né? Esse pedacinho tinha que me dar problema, deixa eu cortar só ele. Aí. Vai ser algo desse tipo aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar a magnitude em dB. Eu quero que esse filtro, então, os 60 Hz está por aqui, né? Dentro da banda passante, tá? Então, aqui vai ser o ômega C, né? O ômega C 2π 60, que é o 377 radiano por segundo, tá? Eu vou cortar isso aqui porque eu quero colocar uma coisa aqui bem no joelho, tá? Não vai
vai bagunçar. Então vamos deixar só ômega C ali indicado dentro da banda passante. Que eu ganho na banda passante seja 0 dB, tá? 0 dB. 0 dB. Então, para dar 0 dB, o ganho deve ser unitário na banda passante. Então, tudo que tiver dentro da banda passante vai ser multiplicado por 1. Ok? A frequência de corte, eu vou colocar ela por aqui assim, ó. Vai ser... aliás, não, desculpa. Essa aqui não é a frequência de corte, né? Tá errado, tá? Ali é o ômega 1, né? É o ômega 1, é meus 60 Hz que eu quero manter lá, tá? Então tá errado aqui. Então aqui é o ômega 1. Sendo que esse ômega 1 é igual a 2π F1, né? Esse F1 tá aqui indicado, ó. 60 Hz. Então, ele dentro da banda passante, né? Com ganho unitário, ou seja, 0 dB na banda passante. E a frequência de corte aqui no começo do joelho. E sim, frequência de corte, tá? Em 2π 80 Hz. Está aqui definido. A gente sabe que o filtro com resposta Butterworth, que é o que a gente está fazendo, ele é maximamente plano na banda passante, tá? Então ele não ondula, só que ele tem uma atenuação mínima, tá? Que ela ocorre bem nesse ponto aqui, no joelhinho da curva, tá? Bem nesse ponto aqui, ó, tá? Então daqui até aqui eu tenho uma atenuação, essa é a atenuação máxima, aliás, né? Máxima permitida na banda passante, tá? E aí eu quero uma atenuação mínima do filtro, uma atenuação mínima do filtro nessa faixa aqui, né? Atenuação mínima do filtro, tá? Que ela vai ocorrer, né, após a frequência na banda de corte. A gente chama ela de ômega S, né? Da aula passada. Tá? Esse ômega S eu tenho que escolher, tá, pessoal? Também, né? Já que eu escolhi a frequência de corte, tá? Eu também tenho que escolher esse ômega S, tá? E aí esses parâmetros, atenuação máxima na banda passante, atenuação mínima na banda de corte, a frequência de corte e a frequência na banda cortante, elas são dados de projeto, tá? Ou você escolhe, né? No meu caso aqui eu estou escolhendo, já que eu conheço o sinal que eu estou filtrando, tá? Eu estou escolhendo de modo a que meu filtro fique de quinta ordem, tá? Eu quero fazer, então, como alvo aqui, um filtro de quinta ordem, tá? Então, filtro IR Butterworth, né? De quinta ordem, tá? Só para não gastar muito tempo aqui no que é uma aula de exemplo, tá certo? Bom, tem outras coisas que impactam a ordem, né? Além da faixa de transição aqui, tá? Que eu tenho que pensar. Tem aqui a atenuação máxima na banda passante, ela ocorre na frequência de corte. Com ela eu calculo o valor de epsilon aqui, né? Que é igual a raiz quadrada de 10 elevado à atenuação máxima na banda passante, dividido por 10 menos 1, tá? Então, nesse caso, como eu não tenho o dado de projeto de atenuação máxima na banda passante, eu vou escolher para que ela fique atenuação máxima na banda passante entre 1 e 2 e 3 dB, tá? 3 dB, tá certo? Então, quanto maior essa atenuação na banda passante, esse joelho da curva em cima da frequência de corte, tá? Menor vai ser a ordem do filtro, tá? Porque você joga aqui para calcular esse epsilon, depois ele joga aqui o epsilon para calcular, né, a ordem, né, para a atenuação mínima necessária para o seu filtro, tá? Então, eu vou deixar a atenuação máxima entre 1 e 3, a atenuação mínima, a princípio, em 20 dB, tá? Ou seja, a partir do ômega S aqui, ó, né,
daqui, desse ponto, da frequência da frequência de corte até a frequência na banda cortante, tá? O sinal que tiver logo aqui, logo depois da frequência na banda cortante, ele vai ser atenuado 10 vezes, né? Ou seja, vai perder nessa magnitude aqui, ó, 20 decibéis, tá? Ok? Então é isso. Então tá lá. Escolhi, né, a frequência de corte, depende do sinal que eu quero filtrar, tá? Ou depende de dado de projeto. Eu tenho a resposta Butterwolf, eu ajusto, né? Se não for dado de projeto, é uma questão de escolha, eu ganho em baixa frequência. Atenuação máxima, se não for dado de projeto, eu também escolho, né? Entre 1 e 3 dB. Né? Quanto maior a atenuação máxima que você permite na banda passante, menor é a ordem do filtro, tá? Atenuação mínima também é dado de projeto, né? Dado de projeto. Aqui eu escolhi 20 dB, pelo menos 20 dB, né, na verdade. Né? E aí isso também impacta na ordem do filtro, tá? Porque nesse caso aqui eu quero fixar para que esse filtro seja de quinta ordem, tá? Mas assim, isso porque eu quero que seja de quinta, tá? Às vezes, se você precisar filtrar com dado de projeto bem restrito, né? Ou a seletividade, né, necessária para o seu filtro, aí a ordem é a ordem que realmente corresponder a essas exigências do projeto, tá? Então, nesse caso, eu estou querendo forçar para que dê quinta ordem, né? Para poder ficar mais enxuto o nosso exemplo, tá? Outra questão aqui que impacta na ordem é a faixa de transição, tá? Então, eu já fiz um código, escolhi essa faixa, tá? Mas eu vou falar para vocês, por enquanto, que só a primeira frequência que eu tenho em mente aqui, que é 80 Hz, tá? A segunda frequência aí é cabível de ajuste, né? E a gente vai ver esse ajuste impactar, né, na atenuação mínima dada uma determinada ordem do filtro, tá? Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa equação, né, com o dado da atenuação máxima que eu estou querendo, essa equação, com o dado da atenuação mínima ou da ordem, né, do filtro, e também frequência na banda cortante, frequência de corte, tá? E calcular, né, vamos dizer assim, para ver se eu consigo fazer um filtro de quinta ordem ou se quinta ordem me atende, né, no aspecto da atenuação mínima exigida por filtro, tá? Depois eu tenho que calcular, né, depois que eu descobri a ordem do filtro, eu tenho que calcular a frequência do polo, tá? Frequência do polo, frequência dos polos, na verdade, dos polos. Ela vai ser ômega 0. Na outra aula ela foi definida, tá? Que é o ômega C vezes 1 sobre epsilon elevado a 1 dividido por N, tá? Então isso aqui também é um dado que a gente tem que levar para ser calculado, né, para ver se atende aos critérios do nosso filtro, tá? Então só circulando aqui, as coisas são importantes para nós nesse primeiro momento, tá? Então, pessoal, eu peguei isso aqui, eu só não fiz isso aqui, mas peguei essa primeira equação do epsilon, a equação da atenuação mínima e joguei, né, para criar um código, tá? Então, esse código que vocês estão vendo aí, ó, cálculo da ordem do filtro IR Butterworth, tá? Então, clear all, close all, limpa a tela, né? Eu coloquei aqui a atenuação máxima 3 dB, né, na banda passante. Ela ocorre lá na frequência de corte, tá? Frequência de corte em 80 Hz. Frequência na banda cortante de 130 Hz. E o cálculo do epsilon, né? Epsilon é igual a raiz quadrada de 10 elevado à atenuação máxima dividido por 10 menos 1, tá? Então é o cálculo do epsilon.
e a ordem, que eu vou jogando aqui e vendo se eu consigo ajustar aqui minha atenuação mínima para que fique maior, né, do que aquela que eu estabeleci, que é o 20 dB, tá? Igual ou maior, né, o 20 dB, né, que eu, no caso, estabeleci, mas que poderia muito bem ser um dado de projeto, uma exigência de projeto, tá? Então, atenuação mínima 10, log na base 10 de 1 mais epsilon ao quadrado vezes... Aqui, lá na fórmula está ômega S por ômega C, né? Então, ômega por ômega, eu cortei os 2π de cima com 2π de baixo, ficou simplesmente as frequências, né? Frequência na banda cortante, aqui é o 130, aqui frequência de corte, o FC é 80, né? Tudo isso, todo esse termo aqui, ó, é elevado a 2 vezes N a ordem aqui, né, do filtro, tá? Para alcançar a atenuação mínima. Então, a atenuação mínima da banda cortante, tá? Faltou colocar aqui o cálculo do polo, né? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, ômega 0 é igual, coloquei WO, né? Igual o ômega C aí é ômega mesmo, tá? Aí já esse ômega 0, ele tá lá no plano S. É a frequência do polo em radiano por segundo. Então é 2 vezes π vezes FC vezes 1 sobre epsilon, né? 1 dividido por EP, o epsilon, elevado a 1 dividido por N. Ok? Então tá aí. Então, vamos conferir aqui. 2πfc, né, ômega C, vezes 1 dividido por epsilon, elevado a 1 dividido por N. Ok, beleza. Então tá aí calculado. Então, vamos experimentar, né? Atenuação máxima da banda passante, 1 dB, né, é melhor, né? Porque diminui o decaimento no joelho ali, né? Em 2π 80, né? 2π 80. Então, 2π 80 radiano por segundo, né? Então, vamos colocar 1, por exemplo. Então, eu vou rodar o código, vocês vão ver o que vai acontecer com a atenuação mínima, tá? Dado essa faixa de transição, né? O F, a frequência de corte em 80, a frequência na banda cortante 130 Hz, tá? E a ordem igual a 5. Então vamos ver o resultado. Então aqui, ó, atenuação máxima de 1 dB na banda passante, atenuação mínima ficou em 15.3458 dB, ou seja, não atendeu a atenuação mínima, né? Dada essa faixa de transição de 80 até 130 Hz e a ordem em 5, né? Igual a 5, tá? Então, nesse caso da atenuação mínima, para eu atender, eu deveria aumentar essa ordem, né? Então, eu vou aumentar aqui para 6, só para vocês verem o que acontece. 6, né? Rodou de novo. Então, de sexta ordem ainda não atendeu, ó. A atenuação mínima ainda está 19.4833 dB. Eu quero pelo menos 20, né? Então, deveria ser, nesse caso da atenuação mínima de 1 dB, deveria ser pelo menos 7ª ordem. Mudei aqui, rodei de novo. Aí sim, né? Ó, atenuação máxima de 1 dB, né, um filtro de 7ª ordem, ele atendeu a atenuação mínima de 23.6699 dB, ok? Dada essa mesma faixa de transição. O que eu poderia fazer para diminuir essa ordem, tá? Mantendo a atenuação máxima em 1 dB? Eu poderia aumentar a faixa de transição, só não acho que vai ter espaço para isso, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, que eu quero atenuar um componente sinal de 180 Hz, mas a amplitude é 50, né, em relação ao fundamental, que é 220, tá? Em 60 Hz. Então, o 20 dB vai dividir por 10, né, esse componente após
os componentes de sinal após a frequência na banda cortante, após os 130 Hz, né? Então, se dividir por 10 os 50, ainda vai ficar um componente de 5, né? Somado ao 60 Hz lá em 220, né, de amplitude, tá? Então, não é muito interessante, nesse caso, a gente aumentar essa faixa, mas vou aumentar só para vocês enxergarem aqui, vou colocar 160, né, de 80 até 160 a faixa, e aquela atenuação máxima de 1. Vou manter o 7, depois a gente vai voltando. Então, aumentou bem a atenuação mínima, né? Foi para 36.2770 dB, né? Para a sétima ordem. Então, eu poderia voltar aqui. Vou experimentar o 5 de novo na ordem do filtro. Ficou bom ainda, né? Ó, de 80 até 160 de faixa de transição, né? Em quinta ordem, ainda dá 24 dB, ok? Então, tudo bem. Mas aí, nesse caso, você pode pegar mais leve aqui, ó, na atenuação máxima. Eu vou colocar 3 dB, né? 3 dB. E vou colocar a faixa de transição mais seletiva, ou seja, mais estreita, né? Igual estava em 130, por exemplo, tá? 130 Hz. Ele atende, ó, tá vendo? 21 dB, né? É menos do que o 24 dB, mas a faixa com que ele atende essa atenuação mínima, ela está bem mais estreita, já no 130 Hz, né? Ou seja, lá no 180 continuou caindo, entendeu? Então, uma questão a se verificar, né? Se atende, vamos dizer assim. Você vai fazendo isso aqui interativamente até te atender, né? Na hora que, vamos dizer assim, atender os seus quesitos de projeto, tá beleza. E o filtro ficar estável, né? O importante é isso. A questão aqui, ó, é que ordem acima de, sei lá, sétima, oitava ordem, ele já vai ficando difícil de ficar estável quando você discretiza, não importa o método, tá? Então tem que pensar nisso, não pode ficar uma ordem muito alta não, porque depois você não consegue fazer o filtro ficar estável quando você discretiza ele, tá? Então é isso, ó, tem o código, né? O código para poder calcular a ordem do filtro, né? Dado os dados de projeto, né? Sobretudo a atenuação mínima, né? Atenuação mínima após a faixa de transição, né? Então essa atenuação de 21.098 dB, tá? Ela está após a faixa de transição que vai do 80 Hz até os 130 Hz, tá? Como é só um exemplo, tá? Vocês estão enxergando o código aí, qualquer coisa dá para mudar, né? A seu bel prazer, tá? Eu vou manter do jeito que tá. E aqui ele já calculou para mim a frequência dos polos, né? Dada essa ordem. Então ficou 502, né? 502. 89, 36. Então, vamos lembrar disso aqui na hora de colocar lá. 502, 89, 36. Então, vamos voltar. Então, a frequência do polo aqui do exemplo ficou 502 radiano, né? 89, 36, né? Deixa eu só conferir rapidinho. 502,8936 radiano por segundo, tá? Então vamos voltar lá. Então definimos a ordem, calculamos a frequência do polo, tá? Então vamos agora para jogar isso lá no plano S. Ctrl C. Tá aqui, plano S, tá? Então, ó, depois do cálculo da ordem do filtro, projeta os polos no plano S. Então, deixei aquele de ordem ímpar. Né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 polos, né? Todos eles no semiplano esquerdo do plano S. E o ômega 0 a gente calculou. Deixa eu colocar ele aqui do lado, porque a gente vai precisar dele toda hora agora. Então, agora é localizar os polos, tá? Localizar os polos.
Então aqui, ó, pessoal, eu defini para que seja de quinta ordem, tá? Então essa fatia aqui, ó, ela tem, em termos de ângulo, né? O ângulo vai ser 180 graus dividido por 2 vezes n, né? Então dá 180 dividido por 10, né? Então esse cara aqui, ó, tem 18 graus, né? Então 18 graus, 18. Deixa eu voltar para o amarelo, né? Fica mais visível. Então, deixa eu colocar aqui, porque vai afetar menos, tá? Então, 18 graus. Então, esse aqui é de 180 por n, vai dar 36, então, né? 36 graus. 36 graus, né? 36 graus. 36 graus, né? São simétricos os conjugados complexos, né? Então, consequentemente, esse aqui também é 18 graus, né? Então, vamos localizar o polo 1, tá certo, pessoal? Eu gosto de usar a projeção deles no eixo real aqui, ó, tá? E no eixo imaginário, logicamente, né? Só que ao invés de eu usar o 18 graus, eu uso esse ângulo daqui, ó, tá? Mas é uma coisa minha, tá? Por quê? Porque aí eu vou ter, lembrando que isso aqui é ômega zero, né? Ômega zero, ó, ômega zero, a distância. Então, essa projeção aqui, eu tenho ômega zero cosseno, né? Desse ângulo aqui, ó, tá? E essa projeção aqui, tá? Eu tenho ômega zero, aqui, ó, ela tá aqui a distância, o tamanho, né? Ômega zero seno, tá? Então combina mais eixo de cosseno, né, com J seno, tá certo? Então o polo 1 vai ser o quê? Polo 1. Polo 1 vai ser ômega zero, que multiplica cosseno de, desse pedaço aqui é 72 graus, né? 72 graus mais J seno de 72 também, né? Tá? Então, ó, cosseno, ômega zero cosseno desse ângulo aqui, ó, é essa projeção aqui, né? Tá? Então, essa coordenada real do polo 1 aqui, ó. Depois, ômega zero seno, né? Seno desse ângulo é essa projeção aqui, né? No J ômega, tá? Então, J seno de 72 graus. Ok? Aliás, é menos cosseno aqui, né? Ó, tá para cá, né? Então, menos cosseno, né? Menos cosseno 72 mais J seno 72, certo? Então, isso aqui vai dar, vamos calcular, setenta e dois cosseno vezes, tá em grau, né? Vezes
ômega zero, né? 502,8936 é igual 155,402, né? 155,402. Então, menos 155,402 mais J, deixa eu ver. Eu fechei a calculadora, não estou acreditando. Então, 72 sen vezes 502,8936 é igual a 478,28. Então, 478, 8 horrível, 8,28. Então, o polo 1 vai ser S mais 155,402 mais J 478,28 e o polo 1 conjugado, né? Este de baixo aqui, ó, esse aqui, né, é o simétrico dele, tá? Em relação ao eixo sigma aqui, tá? Vai ser S mais 155,402, ou seja, o sigma continua no semiplano esquerdo, né? Só que agora é menos J 478,28. Depois, polo 2 agora, né? Polo 2 é igual ômega zero, que multiplica menos cosseno de... Agora esse cara aqui, né? Então tá mais fácil pegar esse ângulo somente aqui, né? Então eu tô pegando essa projeção aqui para essa coordenada sigma e essa projeção de K para a coordenada J ômega, né? Então, essa projeção aqui em relação a esse ângulo é o cosseno. Então, menos cosseno de 36 graus mais J seno de 36 graus. Então, essa projeção aqui é o cosseno. Essa projeção que bate aqui, né, é J seno em relação a esse ângulo aqui e esse ômega zero aqui, né, que aqui também é ômega zero, né. Todos têm a mesma frequência de polo aqui, tá? Então, vamos ver quanto dá isso, né? Vai dar 36 cosseno vezes, né, 502, né, ômega zero, 502,8936. Então deu 478,28. 478,28. Cadê? Não. Ah, eu estou olhando para outra conta. 400, desculpa. 406,85, né? Vamos aproximar aqui. 406,85. Então, menos 406,85.
mais J vai ficando a conta aqui. Eu estava olhando para essa de baixo, mas tá errado. Então J agora 36 de novo, né? Deixa eu só conferir essa. Eu fiz 36 cosseno vezes 502,8936 igual 406 é. Então vamos fazer a outra. 36 seno vezes 502,8936, tá? 295,593, 295,593. Então 295,59. Estou usando duas casas, né? Vou deixar duas casas, tá? E aí, então, fica polo 2. Polo 2 é igual a S mais 406,85, né? Mais J 295,59 e o polo 2 conjugado, né? Polo 2 conjugado complexo. Então eu achei esse cara aqui. Agora o conjugado basta inverter o sinal do J lá, né? Então vai ser S mais 406,85. Aí volto a falar que o sigma continua no semiplano esquerdo, por isso esse mais aqui. Então inverte o sinal só do J aqui, né? Menos J 295,59. Então, agora o polo 3. O polo 3 é simplesmente o ômega zero, tá? Ó, tá vendo? Ele vem daqui até aqui, né? Então a distância aqui é ômega zero também, tá? Então polo 3 vai ser S mais 502,8936. Esse cara aqui, ó, a frequência dele. Então agora tem que montar a função de transferência, né? O H de S. H de S vai ser o K vai ser 1, tá? O ganho vai ser unitário. Então aqui em cima eu vou colocar o ômega 0 elevado a N dividido por S mais polo 1 vezes S mais polo 1 conjugado complexo vezes S mais polo 2 vezes S mais polo 2 conjugado complexo vezes S mais polo 3, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 polos, tá? Então H de S vai ficar 502,8936 elevado a 5, né? A ordem do filtro, tá? Dividido por, deixa eu colocar um traço grandinho aqui. Aí vai ter que entrar todos aqueles carinhos lá, né? Deixa eu ver se dá para copiar, fica mais fácil. Então fica esse cara aqui, né? E não vai lá não. Vai ter que ser na mão mesmo. Então vai ficar assim, né? Ó. S mais 100 e o S ficou parecendo 5. S mais 155,402 mais J
478,28 vezes S mais 155, 5 aqui tá feio, né? Vírgula 402 menos J 478,28 vezes S mais polo 2, né? 406. Então peguei esses dois aqui, tô agrupando de 2 em 2, tá? Eu faço assim também no MATLAB, tá, pessoal? Para que na hora que ele faça a multiplicação pra gente, não sobra nenhum termo com resíduo com um número imaginário aqui. Vai ficar tudo número, os coeficientes real mesmo, tá? Em S do polinômio. Então S mais, agora esse cara aqui, né? 406,85 mais J 295,59 e multiplica S mais 406,85 menos J 295,59. E por fim, o último polo, né? S mais, esse aqui é o terceiro, o polo 3, né? S é o quinto polo, na verdade. S mais 502,8936. Então, vou ter que aumentar muito aquele tracinho ali. Para que eu não tenha subido a ladeira, né? Subir, né? Então tá aqui, pessoal. Essa é a função transferência em S, né, do filtro, tá? Que a gente está projetando, dado aqueles critérios que a gente já mencionou, tá? Então deixa eu circular ela aqui. Então essa é a função de transferência do filtro, H de S. Então, ainda estou falando função de transferência, mas é o protótipo, né? Em S, né? No plano S, ainda não é o filtro digital. Ainda estamos distante dessa, um pouquinho distante desse cara ainda, tá? Deixa eu colocar ele mais no meio aqui. Vou colocar ele mais no meio só para a gente lembrar o que a gente está fazendo, tá? Então agora eu vou jogar esse cara no MATLAB e a gente vai ver se atende, né, ao critério de resposta em frequência, primeiramente, antes de discretizar. Ok? Então só um minutinho que eu vou ligar o MATLAB e jogar lá. Então tá aí, pessoal, eu me adiantei aqui no MATLAB, né? E coloquei, né? Eu montei a função de transferência, tá? Então o ômega 0, frequência do polo 502,8936 radianos por segundo, a ordem, quinta ordem, né? Ordem 5. Então polo 1, eu coloquei o sinal positivo na coordenada real, tá? Para depois fazer positivo aqui, né? Ou seja, quando igualar o polinômio da equação característica aqui igual a zero, os polos ficam no semiplano esquerdo do plano S, para não ter confusão na hora de gerar a função de transferência, tá? Então, polo 1, 55.402 mais J 478.28 e 55.402 menos J 478.28. Polo 2, 406.85 mais J 295.59. Polo 2 conjugado, complexo 406.85 menos 295.59. Tudo radiano por segundo, né? E o polo 3 simplesmente um ômega 0. Então, função de transferência em S, o H, né? Vai ser o ômega 0 elevado a N, dividido por S mais polo 1 vezes S mais polo 1 conjugado. Aí eu faço a maneira de agrupar eles aqui, ó, tá vendo? Ó? De cá e de cá, com os parênteses, né? Porque se eu não fizer essa organização do jeito que está aqui, na hora de fazer o HDS ainda vai sobrar termos com algum resíduo e números imaginários aparecendo na função de transferência, tá? Eu não gosto disso. Eu gosto de deixar ela com coeficiente real.
Então vai ficar S mais polo 1 vezes S mais polo 1 conjugado, vezes S mais polo 2 vezes S mais polo 2 conjugada, né? Tive o trabalho de agrupar, né, esse outro conjugado, vezes S mais polo 3, né? Então gerar a função de transferência, o H vai ser então, tá aí, esse número aqui imenso, né, dividido S a quinta, ou seja, quinta ordem, né? E aí os coeficientes, né, e a minha equação característica, tá? Notando que em baixa frequência, com o J ômega tendendo a zero, o S tende a zero, né? Então esse cara vai ficar com esse número 3.216 é A13, dividido por 3.216 é A13, ou seja, é ganho unitário em baixa frequência, ou seja, na banda passante, correto? Então vamos ver o mapa de Polizer dele, o PZMAP do H, e ver se os polos estão posicionados corretamente, tá? Deixa eu fazer aqui. Então o mapa de Polizer tá aqui, né? Os polos tá aí, né? Naquele semicírculo, né? O MATLAB é que faz ele ficar meio oval, tá? Mas tá aqui naquele semicírculo aqui, ó. 155.478, o 407 e o 295, o ômega 0. Aqui o número não está batendo certinho porque é arredondamento, tá? De casa decimal aí do MATLAB mesmo, tá? E o último conjugado aqui, tá? Então estão todos no semiplano esquerdo, né? Do zero para negativo aqui, ó. Semiplano esquerdo do plano S, tá? Então eu vou colocar esse código aqui, PZMAP, map do H, tá? Vou colocar um figure, né? Figure PZMAP do H para conferir o mapa de Polizer. Depois um figure e vamos fazer um bode, né? Um diagrama de bode desse H. Vamos ver se a resposta em frequência também está correta. Vou rodar de novo, tá? Então a gente já viu aqui o mapa de Polizer. Vamos ver agora o gráfico de bode, né? Então tá aí o gráfico de bode. Vou ligar a grade, vou passar para Hertz, tá? Fica mais fácil da gente enxergar com o cursor, né? Então eu vou passar para Hertz a frequência. Então tá aqui, né? Ó, 60 Hz, né, dentro da banda passante, né? Ó. E aí o decaimento, a frequência de corte em 80, aqui ó, no 3 dB, tá vendo? 80 Hz em 3 dB, né? Atenuação máxima na banda passante, foi o que a gente fez, né? E depois em 130 vai ter caído mais 23 dB, mais 20 dB, né? 20 dB mais 3 dB vai estar lá em 23, né? Deixa eu colocar aqui 130, que é a minha faixa de transição, né? Olha lá. 130, 21 dB, né? Então caiu cerca de 20 dB, né? Correto? Tá? Não caiu certinho porque o 80 está bem nessa curva, né? Ele ainda está formando essa descida aqui, que é o 20 dB por década, vezes a ordem, né? Na verdade. Então, na verdade é 20 dB vezes 5, 100 dB por década esse decaimento desse filtro, porque ele é de quinta ordem, tá? Então, uma década é 10 vezes a frequência anterior. Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, aqui vai estar 100 Hz, menos 10 dB, né? Em 1000 lá vai estar menos, olha lá, menos 100, né? Ou seja, caiu, olha lá, menos 110, ó. Então 100 dB por uma década, né? 10 vezes a frequência anterior. Então 1000 é 10 vezes o 100, né? Tá? Então deu 20 vezes 5, né? 5 a ordem, né? dB por década, ou seja, 20 vezes 5, 100 dB por década. Então daqui, né? Do 1000 até o 100, eu tenho atenuação de 100 dB, tá? Beleza? A primeira frequência que eu quero filtrar é 180, né? Ó, 180.
vai estar com atenuação de 35 dB, né? Ou seja, quase 100 vezes, né? Porque 20 dB de atenuação significa atenuar 10 vezes, né? 40 dB significa atenuar 100 vezes. Então, 10 vezes 10, né? Então, está com uma boa atenuação nas frequências indesejáveis. Isso aqui é o diagrama de Bode do H de S, né? Função de transferência em S. Agora, vamos discretizar. Então, eu quero o H de Z, que vai ser contínuo para discreto, o H, o período de amostragem 1/2000, que é o mesmo do meu sinal, tá? Mesmo período de amostragem do sinal discreto. E o método, tá? Tanto faz Thurston ou Zero Order Hold, tá? Vou usar Thurston porque o filtro anterior acho que eu usei o Zero Order Hold. Opa, ponto e vírgula. Então vamos lá fazer um PZ Map agora, fazer uma outra figura. PZ Map do H de Z, né? Vamos ver se ele está estável, tá? E depois fazer uma outra figura e ver o bode do H de Z, ver se ele continua com a mesma resposta em frequência. Ele vai continuar, né? Só a única coisa é que ele vai decair próximo da frequência de Nyquist, né? Que vai ser metade da frequência de amostragem. Sendo 1000 Hz, ele decai bem mais acentuadamente, tá? Então o limite de banda dele é até a frequência de Nyquist. Enquanto que o outro não tem limite de banda, né? O contínuo, tá? Vamos lá. Então importa agora esse H de Z aqui, ó, tá? E aí, para nosso deleite, né? Em relação ao círculo unitário, tá? Os polos estão aqui, ó, agrupados dentro do círculo unitário. Ou seja, esse H de Z, esse filtro vai ser discreto, vai ser estável, tá? E o grafo de Bode dele continua parecido com aquele, tá? Quer ver? Deixa eu fazer os dois juntos, que é melhor de enxergar. Fazer os dois juntos, que é melhor de enxergar. H, H de Z. Olha lá. Os dois juntos, né? Ó. Os dois juntos, 0 dB na banda passante. Depois ele tem o decaimento, tá? É o mesmo decaimento, só que ele acentua quando vai se aproximando da frequência de Nyquist, que é metade da frequência de amostragem, né? Então, no caso aqui, ó, a frequência de amostragem é 2000 Hz, né? Então, a frequência de Nyquist aqui é o 1000, né? Olha lá, ó. Em torno de 1000 aqui, né? Em torno de 1000 não, é 1000, tá? É porque ele tende a 1000 lá, ó, 1000, pronto, chegou. Essa é a frequência de Nyquist, metade, é o limite de banda do filtro digital, né? Metade da frequência de amostragem. Ok? Então, vamos implementar o filtro, né? Vamos agora pegar os coeficientes, né? Do H de Z, coeficientes do numerador. Tá? Antes disso, deixa eu só ir lá no Parkes-MacLean, né? Ó, Parkes-MacLean, que é onde está o meu sinal, tá? Eu usei esse sinal para fazer aquele primeiro filtro, que foi com resposta Chebyshev construído com tabela, né? Também um filtro IR. A discretização foi Zero Order Hold. Agora eu vou pegar esse mesmo cara, tá? Vou pegar esse mesmo cara, Ctrl C, e vou fazer um outro código, Ctrl V, tá? E vou trocar esses coeficientes pelo coeficiente agora desse novo filtro, né? Então, H de Z, agora sim, vou pegar o H de Z, pegar o coeficiente do numerador, copiar para lá, Ctrl C, então aqui, né? Coeficiente B, né? B, então do numerador, Ctrl V. Ele põe um colchete também, né? Eu vou tirar
a discretização aqui foi Tusting, né? E pegar os coeficientes agora do denominador. Denominador do H de Z que a gente acabou de discretizar. Volta a falar, tá? Então, Ctrl C, pegar o vetor inteiro. Aí vem aqui e substitui aqui. Tiro o colchete aqui. Põe 1.0, que eu não gosto de deixar só um ali. Mania de programação, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes, né? Ou seja, quinta ordem. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 também no numerador, não é? Claro, a ordem, na verdade, são os coeficientes aqui do denominador, tá? Só estou verificando se o coeficiente do numerador está a mesma quantidade, tá certo? Então tá aí. Coeficiente do filtro que eu acabei de projetar, filtro passa baixa IR do tipo Butterworth, construindo o protótipo da função de transferência, H de S, direto, né, consequentemente, no plano S, tá? Então tá aqui a frequência de amostragem e o meu sinal, 220 cosseno 2π 60t, né, 50 cosseno 2π 180t, mais 30 cosseno de 2π 300t. Vamos ver como é que vai ser a filtragem agora. Eu vou executar, tem que salvar em algum lugar, né? Então deixa eu colocar execução, exec, filtro, IR, Butterworth. E aí ele vai executar, tá aqui o resultado, tá, pessoal? Então o azulzinho é o sinal sujo, né? E o vermelhinho é o sinal limpo, né? Executou corretamente a filtragem, né? O atraso é o atraso de fase, né? Esse atraso de fase, você observa o gráfico de bode, né? A gente estava observando só a magnitude. Se você observar a fase, né, em 60 Hz, né, você vai ver algo em torno disso aqui, né? Deve dar uns 160 graus, né? Parecido com aquele atraso de fase do filtro Chebyshev anterior que a gente fez, tá? Mas está aí, está funcionando, está estável, está filtrando, né? Projeto do filtro IR Butterworth, né? Digital IR Butterworth, tá? A partir de função de transferência criada diretamente no plano S, né? Aí a função de transferência e aqui o resultado do filtro, tá? Azulzinho, sinal sujo, vermelhinho, o sinal filtrado. Beleza, pessoal? Valeu, abração, até a próxima.